seleção brasileira está sem técnico após a saída do Tite, que não teve ali o seu contrato renovado, fim de ciclo para o ex-técnico da seleção brasileira. E muitos rumores surgem a cada dia, a cada semana, enfim. E nas últimas horas, mais um nome pintou para a seleção brasileira. Segundo o jornal francês L'Équipe, o técnico, ex-jogador, campeão ali, ídolo, francês Zinedine Zidane estaria cotado, estaria sendo ali observado pela CBF para substituir o técnico Tite. Ainda segundo o jornal francês L'Équipe, a seleção só espera ali, uma definição da situação da França, porque pode ou não renovar com Deschamps. Então o Zidane também pensa, sonha com a seleção francesa e por isso, teria esse impasse, se ele poderia vir para a seleção brasileira ou aceitar, quem sabe, um convite da seleção francesa se o Deschamps não renovar ali o seu contrato, não continuar para mais um ciclo na seleção da França. Esse é o primeiro assunto, então, seleção brasileira, quem poderá ser o novo técnico. E eu vou começar com o Mauro César Pereira, que inclusive já escreveu um texto sobre isso no UOL. E aí, Mauro, mais uma especulação, alguns jornais, agora o L'Équipe da França traz essa informação, mas fato é que a CBF não se pronuncia ainda sobre quem seria esse nome, apenas especulações, Mauro? Boa tarde. Boa tarde. Se a CBF fosse pronunciar toda vez que esses caras chutarem o nome, ela vai passar o dia inteiro desmentindo. O dia inteiro desmentindo. Não tem nada de Zidane, a CBF não foi para lugar nenhum. O Tite sequer conversou com o atual presidente, que é o Edinaldo, conterrâneo aqui do nosso Vampeta, Edinaldo Rodrigues, sobre a sua saída. Ele sabe que o Tite não continua porque isso foi amplamente divulgado, o Tite meio que vazou essa posição dele, isso foi publicado pelos colegas, divulgado muito antes da Copa do Mundo. Mas no dia 9, quando termina, o pessoal volta, tem férias coletivas agora a CBF. Ainda tem isso, a CBF está em férias coletivas, não tem ninguém trabalhando lá. Como muitas empresas estão, até faz sentido a CBF ter férias coletivas agora, porque não tem futebol, não tem nada, então normal, funcionários e tal. No dia 9, vai o pessoal voltar a trabalhar e aí é que vai ter a conversa que vai oficialmente, não sei nem se pessoalmente, por telefone, talvez nem seja pessoalmente, entre o Tite e o presidente da CBF para falar, olha, não vou continuar, como o senhor já sabe, beleza, sucesso, acabou, tchau. Terminou o contrato e aí vai ser oficialmente colocado que o Tite está fora, porque oficialmente não foi colocado ainda, embora todo mundo saiba. Essa matéria, ela é feita esse chute, com todo respeito, é feito por um jornalista correspondente do L'Équipe que mora no Rio de Janeiro. E não tem aspas de nada, informação nenhuma. Ele diz que o nome, o perfil do Tite agrada a CBF. Ele pode, do Tite não, do Zidane. Ele pode até ter uma informação de que o perfil do Zidane agrade o presidente da CBF ou alguma outra pessoa da entidade. Que pessoas seriam essas, Quem são as outras pessoas? Essa turma toda vai cair. Juninho, César Sampaio, o pessoal não vai ficar. Porque ele herdou esse pessoal. Vamos recapitular. O Edinaldo assumiu a presidência interinamente quando o Caboclo foi afastado. Toda essa equipe é a equipe do Caboclo. Pessoal do tempo do Caboclo. Juninho, inclusive, o Tite teve meio que engolir ali a inserção de alguns personagens, porque antes era ele com o Edu. Aí o Brasil perde a Copa de 18, depois o Edu sai, hoje lá na Inglaterra, no Arsenal, onde foi jogador, trabalhando como dirigente, e aí é colocado sem que o Tite pudesse escolher, porque o Tite escolheu o Edu, escolheu o chefe dele, lá em 2016, que é um negócio até meio esquisito, você escolhe seu próprio chefe, ele escolheu naquela oportunidade. Tamanha era a moral do Tite na oportunidade. E aí colocaram o Juninho, mas foi assim, um cara colocado pelo presidente da CBF. Esse cara que está aqui, vocês vão trabalhar juntos, mas quem está colocando sou eu. Já tinha outro cargo lá, o Juninho. Exatamente, meio que foi deslocado para ficar como o coordenador do trabalho do Tite. É lógico que ali no dia a dia eles apareceram sempre tudo bem e tal, mas já foi uma mudança para o Tite. Olha, você vai ter mais um ciclo de Copa, mas vai ser um pouco diferente. Colocaram ali o Juninho, depois foi o César Sampaio, e aquela turma toda ali que ficava naquela bancada enorme ali nas coletivas. Esse pessoal todo vai sair, pode ser que fique, sei lá, o médico, então pode ficar, mas esses dirigentes da CBF, o técnico, comissão técnica, auxiliar, todo mundo vai embora. E aí vai ser montada a primeira equipe com esse presidente da CBF, porque ele entrou interinamente, num outro momento ele foi eleito presidente da CBF, depois do afastamento do Caboclo, do Rogério Caboclo, e claro, estava no meio da Copa do Mundo ali do ciclo, não ia mandar o pessoal embora, contratar outro técnico, o Tite vinha ali bem nas eliminatórias, o Brasil liderando, se classificando com facilidade, apesar aí de uma Copa América muito ruim aqui durante a pandemia, aquela que a Argentina foi campeã, em 2021, um ano mais ou menos antes da Copa, E agora que ele vai montar
a equipe dele. O Brasil só joga em março. Aí a informação que eu obtive lá com algumas fontes da CBF, né, pessoas próximas ali, ele não tem pressa, só vai ser em março para o primeiro jogo, pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro que defina. Há uma certa preferência por um nome estrangeiro, mas há uma noção de que é muito difícil conseguir um nome que tenha peso para chegando, assim, ó, o técnico é fulano de tal. E o pessoal fala, não, agora a CBF trouxe, porque esses grandes nomes não querem entrar na seleção. Então não que o Zidane não seja um grande nome, até é, mas não tem nada de Zidane, não tem, é só uma matéria que o rapaz fez lá, em que ele fala sobre que o nome agrada, pode agradar. Se perguntar, de repente, se o cara passar hoje na Bahia, digamos que o Edinaldo esteja na praia, né? Não sei onde que ele está, deve estar na Bahia. Deve estar lá na praia. E o cara passa, o presidente, o Zidane. Ele fala, Zidane é bom, não quer dizer que vai contratar o cara. Aí vira notícia. Aí passa pelo presidente, caiu o Luiz Henrique, aquele lá da Espanha. Bom é. Realmente são bons técnicos, o cara foi campeão da Champions. E o Zidane aí, falando do Zidane, o que eu acho, o Zidane foi o cara que com ele o Vinícius não jogava. O Vinícius Júnior só foi jogar mesmo com o Ancelotti. E ele foi o principal jogador do Brasil, para mim, na Copa do Mundo. O cara que mais participou de jogadas decisivas, jogadas de gol. O cara que fez o gol da Champions League, o parceiro do Benzema, melhor brasileiro de atividade na temporada passada na Europa. Com o Zidane, esse cara não jogava. Lembrou uma semifinal com o Chelsea de Champions, Vinícius de ala direito, com o Zidane. Teve isso. 3 zagueiros, Vinícius de ala direito. Isso, do outro lado, numa outra função. Então, se o Zidane não tinha muito, não digo boa vontade, não curtia muito, né? E o Brasil agora, eu acho que ele vai precisar mais do que nunca nesse ciclo, de jogadores com esse perfil. Martinelli, Rodrigo, Vinícius, jogadores jovens que vão começar a ganhar, porque são 4 anos, gente, 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, pouco menos até, porque quando o cara assumir, ano que vem, vai 3 anos e uns meses. Então é quase um ciclo inteiro de Copa, é um período grande, com eliminatórias que vai ser mamão com açúcar, mais fácil do que nunca, porque vai ter mais vagas ainda, 7, né? Ou seja... 6 direta, né? 6 direta, mais uma 7. Então são 10 seleções, fica fora a Bolívia, fica fora a Venezuela, e mais uma, Paraguai, Peru. Quem é que vai ficar fora? Vai ter a briga, o Brasil vai estar dentro, a Argentina, o Brasil, vão se classificar com o pé nas costas. Então não tem nenhum desafio técnico, vai ter uma Copa América em algum momento, amistosos não sabemos quando e contra quem, então é um período de bonança. Tem que fazer o quê? Montar um time. E um técnico, que o cartão de visitas dele, falando de um jogador importante e que deve ganhar importância e seguir um processo de evolução, que é o Vinícius Júnior. Ele não escalava, então será que faz sentido? Acho que faz menos sentido ainda. Enfim... Mas isso vai continuar se repetindo, vira e mexe vão surgir nomes. Em alguns casos, a bizarrice é tal que alguém aqui no Brasil chuta um nome, em qualquer situação, não só de seleção brasileira, sobre contratação e tal. Aí o camarada lá na Europa, em qualquer país da Europa, Turquia, qualquer lugar, Grécia, nem estou falando de Inglaterra, Espanha, esses mais assim relevantes, publica lá que tem algo sobre fulano de tal, mas ele está publicando o que ele viu numa publicação brasileira. E aí isso volta aqui como se fosse informação de lá. Não, lá fora estão dizendo, não estavam dizendo nada. O cara só chupinhou aqui o que estava na imprensa brasileira, colocou lá fora, e aí isso vira, entre aspas, notícia. Não tem nada do Zidane, isso é informação, não tem nada. O presidente da CBF não sabe ainda quem vai ser, ele não escolheu ainda o seu diretor. A ideia dele é ter um diretor com viés técnico, que não significa que ele não tenha um outro com um perfil mais político para trabalhar entre as federações, clubes, etc. Né? Porque a CBF ela também organiza o Campeonato Brasileiro. A ideia da Liga ainda não vingou totalmente. Então, ela continua sendo responsável pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil, pela Série B, pela Série C, pela Série D, e ela tem que se relacionar com as federações. Então, é possível que ele tenha um dirigente mais político e um diretor técnico. Isso ele quer ter. Sem informação. O Edinaldo quer ter o diretor técnico. E uma coisa interessante que pessoas próximas que conversam com o presidente da CBF dizem, isso eu acho que é bem curioso. Bem, todo mundo sabe que esses dirigentes que saíram da CBF, né, tem um que não pode sair do Brasil, tem outro que fica preso lá fora em prisão domiciliar com tornozeleira e tal. Esses caras não gostam de futebol. Esses caras não gostam. Você nunca vê esses dirigentes falando de jogo. Não, eu gostei muito da atuação e tal. Já deram inúmeras entrevistas ao longo dos tempos, mas eles nunca falam do jogo, eles não gostam de futebol. Eles gostam do poder. O poder é legal. Eu quero o poder, mas futebol... Ricardo Teixeira, quem ouviu um dia o Ricardo Teixeira falando sobre um jogo, uma atuação do jogador, a presença de um técnico e tal, até de outro time, não, aquela seleção, aquele time, nunca falava de futebol. É só político, são apenas pessoas que querem o poder que o cargo lhes oferece, né? E depois também, alguns gostam de aparecer em rede social, muito alegres, aquela coisa toda. Tem todo um contexto, né? Pelo que o Pilhado não está aqui, né? Até desenvolver um pouco mais o tema. Conhece esse perfil, né? Agora, esse presidente, o pessoal mais próximo dele comenta que ele gosta de falar de futebol, que ele gosta do jogo, ele gosta de discutir sobre o jogo, tem as opiniões dele. Isso é interessante, porque pelo menos o cara gosta de futebol. Se ele de fato gosta de futebol, já melhora um pouco, né? Porque alguém que consiga discutir minimamente. Pô, jogou bem o time, não jogou bem, jogou mal, aquele time que eu vi ali jogando e tal, para
que a seleção brasileira seja dirigida por gente qualificada. Não que o Tite e esse pessoal não tivessem qualificação, não é isso. Mas no âmbito ali da diretoria, você realmente não tem. Você tem pessoas com viés político. Como acontece nos clubes de futebol, né? Os clubes contratam muitas vezes técnicos de fora e eles não encontram interlocutores na diretoria para falar do jogo. Para falar do jogo que eu digo tipo, precisamos de um lateral direito. Não, mas tem que ser um lateral rápido, assim. Pô, tá faltando aqui um zagueiro. Não, mas eu preciso de um zagueiro com tal característica. Você não encontra muito dirigente que fale do jogo nessa linguagem, que é fundamental, né? É o que acontece no campo. Então, acho que está tudo muito embrionário. Não vejo nenhum sentido nessa. Acho que é mais uma especulação do que outra coisa. E acho que vai demorar um pouco para que se chegue a um consenso. E tomara que o presidente da CBF ele ouça pessoas, digamos assim, que possam agregar na formação de opinião, né? Não meros aventureiros ou politiqueiros. E sim gente que possa falar de coisas interessantes sobre futebol, sobre o jogo, sobre o perfil dos técnicos, né? Até que se chegue a um consenso. Um outro nome que vira e mexe aparece, aí alguma hora vai aparecer de novo, é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique fez um trabalho bom na Espanha. A Espanha foi eliminada da Copa, mas era um time que você via que tinha um trabalho ali. Muito novo, sem atacantes, né? Sem homens decisivos. Acabou sendo um fiasco a eliminação, como aconteceu. Fez uma boa Euro. Mas foi uma boa Euro e é um trabalho ali. Era uma seleção já no começo, que a gente já viu, a seleção para 2026. E aí ele sai da seleção da Espanha. Mas tem uma personalidade difícil também. Isso ele vai ter que avaliar. Quando foi campeão europeu em 2015, com o Barcelona, o último título da Champions do Barcelona, ele chegou em dado momento a brigar com o Messi e com o Neymar. Ele não falava direito com os dois. E o Suárez vinha junto, que era o trio MSN. Depois eles meio que fumaram o cachimbo da paz, conseguiram contemporizar e foram para o título europeu. Mas ele é um cara de uma personalidade forte, é um cara que fala. Agora, então, ele vai para a internet, né? Tem canal, não sei o quê, fala e tal. É um cara. Então você contrata esse cara, sabe que tem um combo aí. Então tudo isso ele vai ter que pesar. O perfil de técnico, o perfil nas declarações, relações com a imprensa. Esse cara vai apanhar bastante. Esse técnico estrangeiro, se for estrangeiro, pode se preparar. Prepara o lombo, que vai apanhar. A ala da mídia que defende arduamente o corporativismo dos técnicos brasileiros, a reserva de mercado, ela vai se aliar a esses técnicos e qualquer escorregão vai apanhar muito. Vai tomar muita pancada. Não vai haver tolerância, não vai haver paciência. Isso aí pode se preparar. Então tudo isso tem que estar no combo dessa conversa eventual com esse possível treinador estrangeiro para que ele entenda onde ele está se metendo, para depois não reclamar. Então isso tem que ser preparado. Porque vai ser, se for um técnico estrangeiro, acho que vai ser importante se for uma boa escolha, mas vem uma série de efeitos colaterais aí que não podem ser ignorados nesse contexto. E tomara que ele ache um técnico de fora que seja realmente capaz, mas não é tarefa simples não, tarefa bem complicada. E esse Zidane aí da equipe, a equipe já conseguiu seus 15 minutos de fama, se é que precisa disso, né? Obviamente não precisa.